Revelações. Nazarick. A mão esquelética de Ainz atingiu seu rosto permanentemente neutro. Por quê? Por que ela está se comportando como o ator de Pandora? Ele se perguntou, horrorizado ao ver Neia despedaçar o orgulho do Sul. Ele deixou a mão cair de volta para o lado. Ainda assim, suponho que devo elogiá-la. Ela destruiu a reputação de um general da teocracia e destruiu o exército restante de 20.000 homens. Mas, que teste ela quis dizer? Ele se perguntou em voz alta. Ele desligou o espelho de visão remota e foi para seu escritório particular, onde convocou Demiurgo para se juntar a ele. Ele estava se acomodando em seu assento quando o demônio chegou. O arquidemônio curvou-se profundamente e disse com a cabeça baixa: "Como posso servi-lo, meu senhor?" Sua voz se encheu de respeito profundo e permanente e uma pitada de entusiasmo desenfreado. Demiurgo, você recentemente submeteu Neia Baraja a algum tipo de teste? Ainz perguntou com leve curiosidade enquanto se ocupava em examinar os documentos. Não, meu senhor. Demiurgo respondeu surpreso. Ainz ficou quieto e começou a se perguntar se havia entendido mal o que Neia havia dito a ele. Eu a submeti a um teste há algum tempo, perto da época em que a guerra começou. Ele se endireitou e inclinou a cabeça como se estivesse em dúvida. Vimos o grau de lealdade que ela estava demonstrando e debatemos sua profundidade real. Portanto, para ter certeza disso, durante uma visita a Nazarick, presenteei-a com a adaga do paradoxo, e disse a ela que você ordenou que ela tirasse a própria vida, que você precisava disso para seu uso. Seu rosto ficou alegre, com um amplo sorriso sob seus olhos cristalinos, suas mãos praticamente tremiam com uma felicidade quase orgástica. Ela tentou tanto se matar, ela enfiou a adaga em seu coração, tentou cortar sua garganta, esfaqueou-se através dos olhos, ela quase enlouqueceu antes de implorar perdão por não ter morrido. Foi lindo, em tantos níveis. Lindo na maneira como ela foi atormentada, sim, mas para meu espanto, e para o espanto de Albedo, a maior beleza naquele momento era como ela era parecida conosco. Ela nos lembrou de Chautiar e Cocytus, ansiosos para expiar o pecado de falhar com você. Mas, esse foi o único teste ao qual eu a submeti. Ainz ouviu em contemplação silenciosa enquanto Demiurgo explicava o que havia acontecido. Quando ele terminou, o rei feiticeiro perguntou baixinho: Demiurgo, ela está ciente de que este teste não foi projetado por mim? Ela está, meu senhor. Eu a informei imediatamente que você não havia dado tal ordem. Ele inclinou a cabeça enquanto falava, afirmando a verdade de sua afirmação, mas depois mordeu o lábio, nervoso. Meu senhor, eu fiz algo errado? Ainz não respondeu imediatamente. Como ela respondeu depois que você contou tudo a ela? Ele perguntou, deixando de lado os documentos e dando toda a atenção a Demiurgo com um olhar demorado. Ela me abraçou. Nunca vi um humano tão cheio de alegria. Demiurgo riu divertido. O queixo de Ainz caiu com a imagem de Neia abraçando o arquidemônio. Então ela respondeu bem. Ele tossiu em sua mão esquelética para disfarçar sua surpresa e continuou. Estou feliz com isso, mas é possível que ela tenha sofrido algum trauma duradouro como resultado? Isso fez Demiurgo hesitar. Meu senhor, eu honestamente não sei. Ele começou a suar. Se eu prejudiquei sua serva, por favor, permita-me expiar meu pecado. Talvez eu possa consertá-la, ou devo simplesmente acabar com minha vida por descuido. Ele começou a se mexer desconfortavelmente sob o olhar do rei feiticeiro. Ainz soltou um suspiro e apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Por favor, sente-se, Demiurgo. Desconfortável com uma abordagem tão informal, o arquidemônio, no entanto, obedeceu, embora mais lentamente do que o habitual. Diga-me, como está Vanisa? Ainz perguntou. A expressão vazia no rosto de Demiurgo, e seu silêncio repentino disseram ao rei feiticeiro que a pergunta era inesperada. Eu não entendo. Demiurgo disse enquanto se mexia na cadeira. Você a observou em repouso, não foi? Ainz perguntou pacientemente. O que ela faz? Ela se debate, às vezes ela acorda gritando. Demiurgo respondeu sucintamente com uma voz clinicamente desinteressada, seu rosto neutro como se estivesse descrevendo o almoço. Você sabe por que isso acontece, Demiurgo? Ainz perguntou com curiosidade genuína. Eu me pergunto se talvez os NPCs sejam capazes de entender algo desse tipo. É verdade que eles estão vivos agora,
mas ainda são únicos como seres vivos. Será que conseguem compreender as complexidades da mente? Ainz fez a pergunta em sua própria cabeça enquanto olhava para o arquidemônio. Eu não. Demiurgo respondeu, abaixando a cabeça e agarrando-a frustrado. Perdoe-me por não saber a resposta, meu senhor. Ele exclamou e tremeu de frustração. Está tudo bem, Demiurgo. Ainz começou a explicar pacientemente. Você e os outros guardiões são criações de meus amigos e nós não imbuímos você com esse conhecimento. Não era necessário antes. A resposta simples é que o passado dela a assombra. Se você fosse ser torturado, suspeito que por mais que doesse na hora, depois você voltaria a ser apenas você mesmo. Mas o sofrimento daqueles que estão fora deste lugar é carregado com eles por toda a vida, molda quem eles são. Eles são seres em constante fluxo, suas personalidades remodeladas por suas experiências ao longo da vida. Diga-me, Demiurgo, o que você achou do que Neia fez ontem em Anana? O rosto de Demiurgo se abriu em um enorme sorriso. Foi digno de um guardião em sua brutalidade e eficiência, destruição máxima, custo mínimo. O fato de ela ter feito isso sem magia foi ainda mais impressionante. Você teria pensado que ela era capaz disso há 5 anos? Ainz perguntou, estendendo a mão como se estivesse oferecendo ou pedindo uma resposta. Demiurgo pensou sobre isso, acariciou o queixo e avaliou as escolhas dela ao longo desse tempo. Não, meu senhor. Não acho que ela teria feito isso. Ainz assentiu bruscamente, precisamente. Ela mudou, todos eles mudaram. Quando você testou Neia, você impôs uma mudança a ela, apresentando-lhe uma escolha que era brutal em sua natureza. Não vou repreendê-lo por isso, porque eu sei por que isso foi feito, mas você deve aprender mais sobre as mentes de nossos súditos, para não danificar involuntariamente suas maiores habilidades. Entendo, sua sabedoria e capacidade de compreender essas criaturas é verdadeiramente insondáveis, meu senhor. Terei suas instruções em mente em todos os momentos. Demiurgo respondeu com uma voz grave, as mãos cruzadas firmemente no colo. Bom, você está entre os meus melhores, Demiurgo. Não tome isso como uma repreensão, deu certo, mas em todos os testes pode haver consequências não intencionais. Entendê-las também é necessário para atingirmos nossos objetivos. Ainz disse pacientemente e então acenou para Demiurgo ir até a porta. Você é gentil em educar seu servo ignorante. Obrigado, meu senhor. Demiurgo respondeu enquanto se levantava, curvava-se e partia, deixando Ainz sozinho suspirando de alívio e preocupação. Burns. Ela fez o quê? Calca ficou pálida como um lençol de algodão. Robel leu o documento novamente. Ela apagou a cidade de Anana da existência. Até onde sabemos, apenas um punhado de pessoas sobreviveu. Além disso, os soldados rebeldes residentes, e todos os soldados da teocracia foram mortos. Ela então destruiu a cidade até seus alicerces. E fez com que sua cavalaria cavalgasse sobre o local para que não houvesse nenhuma evidência de que ele existisse. Os poucos que sobreviveram à sua destruição foram autorizados a ir para o sul para contar a história de sua visita. Robel ficou com as costas retas e os olhos fixos firmemente no documento. Seu rosto jovem estava vermelho e o suor escorria em sua pele enquanto lia o relatório que Neia lhe enviou. Mesmo, os demi-humanos sob Jaldabaoth não foram tão completos em sua destruição. Calca disse de seu trono, com consternação visível naquela parte de seu rosto ainda visível, enquanto ela cobria a boca frouxamente com uma das mãos, os olhos arregalados fixos em Robel, e ela ouvia enquanto ele continuava. Ela ainda nos informa que está abandonando o Oeste e pretende enfrentar a teocracia Slane em seu próprio território. Como ela diz, Vossa Majestade. Nossa guerra acabou, mas a dela apenas começou. Ele baixou o papel e levantou lentamente os olhos para encontrar o olhar dela. O Sul respondeu? Calca perguntou, piscando repetidamente enquanto tentava processar o que acabará de ouvir. Isso veio logo depois. Só posso presumir que um feitiço de mensagem foi usado para o copista, porque literalmente havia apenas horas de diferença. Robel disse enquanto enfiava a mão na mochila e tirava outro pedaço de papel. Seus termos de independência são os seguintes:
Os direitos de mineração na antiga região de Weimar serão distribuídos às guildas do nosso país e operados através das guildas deles, essencialmente formando parcerias. Eles nos fornecerão produtos inacabados em troca de produtos acabados para 20 anos. Eles não construirão nenhuma fortaleza ou cidade onde Yanana existiu, e Weimar não será reconstruída. Eles se limitarão apenas às forças de defesa. Enquanto lia a lista, Calca só pôde se maravilhar. Pelos ossos, esses são termos de sonho, sua independência quase não é real. Ela pensou consigo mesma até que finalmente Robel chegou ao fim. Em troca, ele disse, e tossiu em sua mão várias vezes. Sim? O que eles querem com isso? Ela perguntou, inclinando-se para a frente atentamente. Em troca, eles querem um juramento de que nenhum papa ou exército da justiça negra visitará suas terras novamente, desde que a família do novo rei tenha um dos seus no trono. A voz de Robel ficou quieta antes que ele acrescentasse seus próprios pensamentos com grande confiança. Ela realmente fez um estrago com eles, não foi? Sim. Parece que sim. Calca respondeu entorpecidamente. Ela olhou para um servo próximo. Traga-me meu selo, vou afixá-lo imediatamente. O Sul é livre na medida em que pode se chamar assim. Ela ficou ali sentada, pálida e quieta em seu trono. O resto da corte estava tão silencioso quanto ela. Robel não se moveu de sua posição. O silêncio era tão grande que eles podiam ouvir o som do selo sendo afixado no documento de uma ponta a outra do tribunal. Quando o tratado foi retirado, Robel falou. Minha rainha, podemos conversar em particular? Calca inclinou ligeiramente a cabeça e levantou-se. Ela caminhou como se estivesse em transe até a porta que dava para seu espaço de trabalho particular e depois sentou-se atrás de sua mesa. Robel fechou a porta atrás deles e colocou as mãos atrás das costas na frente de onde ela estava sentada. Quantos do meu povo você acha que a paladina negra matou? Calca perguntou a ele com uma voz trêmula. Nenhum, Sua Majestade. Eles não eram mais seu povo. Ele disse calmamente. Você está dizendo isso como um dos meus nobres ou porque, como gostava antes de você, sua lealdade ao seu ex-comandante é maior do que sua lealdade a quem está no trono? Ela perguntou com uma voz amarga e raivosa. Ela abaixou a cabeça e colocou as mãos para o lado, os dedos passando pelos cabelos. Ela apertou-os com força até a base, indiferente ao fato de doer. Robel balançou a cabeça. Não, Majestade. Eu sei o que ela fez. Mas o mais importante é que sei por que ela fez isso. A rainha apenas olhou para ele. Então ele continuou. Então você não precisaria, então nós não precisaríamos. Ela me contou uma coisa, antes de seguirmos caminhos separados, posso contar para você? Os olhos de Calca tremiam. Quanto mais meu povo deve suportar? Ela se perguntou enquanto seu coração batia forte em seu peito. Prossiga. Ela conseguiu passar a palavra pelos lábios. Ela me disse que quando ela estava falando com Sua Majestade, ele estava dizendo que queria que esta fosse a última guerra que estas terras conheceriam, que queria vencê-la de tal forma que não acontecesse novamente, a guerra para acabar com todas as guerras para sempre. Para evitar as tragédias do primeiro mundo. Demorou algum tempo para entender o que ele estava falando. Eu realmente não percebi até que comecei a ver que elfos, humanos e demi-humanos têm uma causa comum para valer. Isto. Você entende? De jeito nenhum. Ela disse secamente. A destruição de Yanana colocou o terror no sul de tal forma que os seus termos os manterão muito fracos. Eles podem ter a sua independência por agora, mas em 20 anos? 30? 50? 100? Eles não podem durar, eles entrarão em colapso por dentro ou tentarão se reunificar por vontade própria. Sim, Neia será odiada no Reino Sagrado do Sul, talvez para sempre. Mas é ela, e não a Casa Real em Oburns, quem suportará esse ódio, o que significa que eles podem voltar para casa um dia, se juntar a nós e ela carrega toda a culpa. Calca voltou seus pensamentos para o tempo que ela compartilhou com Neia em Prate. Ela é um sacrifício humano. Pelos ossos, quase prefiro que ela seja uma segunda Remédios. Robel deu um leve aceno de concordância. A propaganda da teocracia sobre ela funcionou bem porque ela estava longe. Agora que ela estará no terreno deles, pode muito bem provocar muitas rendições, ela desempenhará o papel que lhe deram, não importa o que custe. Espero que tenha sobrado algo da garota que defendi, quando tudo estiver dito e feito, e que sua esposa fique de olho nela.
porque isso vai ficar muito, muito pior. Calca acrescentou profeticamente. Concordo, se for do agrado de Vossa Majestade, peço sua permissão para me retirar por hoje, desejo ficar muito, muito bêbado. Robel disse enquanto seus ombros caíam e seus olhos se voltavam para baixo. Permissão negada, você pode fazer isso aqui. E nisso, eu me juntarei a você. A rainha respondeu, com a mão tremendo enquanto tirava uma garrafa de uma prateleira atrás dela. Reino dos Elfos. O capitão da escritura negra arrancou a carta das mãos do segundo assento e leu-a. Era idêntica à sua, assim como todas elas. O quê? Zesti perguntou enquanto plantava a ponta de sua foice no chão e a girava impacientemente. Enquanto olhava para seus ex-colegas, a raiva começou a aumentar. Vocês são meus camaradas. Eu ajudei a treinar a maioria de vocês quando eram pouco melhores do que crianças desajeitadas. Eu servi aquele país por gerações antes da noite em que suas mães decidiram que não queriam engolir nada e você foi concebido em seu lugar. Ela pensou consigo mesma, apertando ainda mais sua foice. Quando o capitão finalmente se virou para ela, estendeu a carta e recuou. Zesti respondeu, isso é interessante. Ela disse, com um brilho de calor chegando às suas bochechas. Raymond, obrigada. Ela disse calorosamente. Ela jogou a carta de lado e segurou a foice em posição de combate sobre o corpo. Vou lhe dizer o que é essa merda, capitão. É exatamente o que diz, ou você acredita no que dizemos e se junta a mim como ele fez, ou morre onde está. Sua raiva estava começando a dominá-la. Ela nunca esteve com raiva o suficiente para chorar antes, não realmente, mas isso a estava levando ao seu limite, e só isso os chocou profundamente. A Zesti que eles conheciam era imperturbável, fria e indiferente. Seus olhos marejados e rosnado furioso com os lábios curvados eram quase uma pessoa diferente. Eles trocaram olhares e começaram a se espalhar ao redor do trio. O que você deveria nos dizer? O capitão perguntou pragmaticamente. Eles torturaram minha família. Ela exclamou enquanto apertava sua foice o suficiente para que os nós dos dedos ficassem brancos. E eles congelaram no meio do caminho. É por isso que estou aqui. É por isso que tudo isso está acontecendo. Encontrei minha irmã em Kami-Miyako. Descobri que tinha irmãos e irmãs mais novos por aí. E a teocracia estava lucrando com o abuso deles. Que é o que eles teriam feito comigo se eu não tivesse o poder que tenho, ou se minha mãe me rejeitasse? Ela rosnou com raiva e começou a andar de um lado para o outro na frente de sua antiga escritura. Não se atreva a dizer que sou uma traidora da teocracia, quando a teocracia me traiu primeiro. Muito antes de esta guerra começar, eles sussurraram mentiras nos meus ouvidos. Mas aprendi os fatos por mim mesma quando estava protegendo o garoto que eles sequestraram. Ainda assim, posso ter perdoado isso como ignorância que levou à inação, mas quando confrontei os cardeais, tentei acabar com o que estava acontecendo. Mas eles rasgaram os acordos feitos para essa guerra, chamaram isso de lixo. Eu era o trunfo deles, e eles disseram que metade de mim não passava de lixo. Ela rosnou para seus ex-companheiros das escrituras negras. Agora eles mandam você para me matar, tudo bem, você quer que acabe assim, você os escolhe em vez de mim, essa é sua decisão, mas antes de atacar, antes de vir pegar minha cabeça e entregá-la a Dominique. Se você puder fazer isso, diga-me em uma palavra, quem é o real traidor, eles ou eu? Eles ficaram congelados, incapazes de se mover com a revelação. Isso é verdade? O segundo assento perguntou incrédulo. Eu estaria aqui se não fosse? Zesti disse em tom mordaz. Eu me juntei aos mortos-vivos porque ele faz o que a teocracia Slane apenas prometeu fazer. Eu me juntei a ele porque ele deu a liberdade à minha irmã quando tudo o que eles teriam dado a ela seria, para outra pessoa. Ele está fazendo o que precisa ser feito para acabar com esse pesadelo. Nosso país se condenou, me traiu, e se a camaradagem alguma vez significou alguma coisa para você, então me trair significa que eles traíram você também, para o bem da humanidade. Mas desde quando o bem da humanidade é encontrado em alguém gritando por socorro em um bordel? Ou sendo jogado em valas comuns? Minha bunda meio élfica. Eu não quero matar você, mas se você der um passo mais perto, essa luta começa e não termina até que suas cabeças estejam no chão, ou a minha. Zesti disse suavemente. Que esta seja a última traição que eles possam me entregar. Faça sua escolha e seja rápido,
temos um dia agitado pela frente.